Olá, estamos começando o nosso Simplesmente Iva Maria, hoje aqui na Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia. Escolhemos esse cenário maravilhoso para conversar com você sobre ser feliz ou ter razão. Eu tenho observado que muitas vezes as pessoas acabam perdendo momentos de felicidade, de alegria, de bem-estar, de contentamento, porque estão preocupadas em ter razão. É claro que no ambiente familiar, de trabalho ou até mesmo em um momento social, algumas pessoas fazem colocações que nem sempre concordamos. E aí, será que vale a pena bater de frente, questionar e por A mais B explicar que a pessoa não está certa e nós é que temos razão? Quem sabe é melhor parar, ouvir e tentar compreender por que a pessoa fala dessa maneira, por que ela se posiciona desta maneira. E todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Não precisamos nos sentir afetados e não precisamos mostrar o tempo todo que temos razão. Vale mais a pena a boa convivência, a paz e a harmonia. Ser feliz é tudo. O nosso momento cultural. Vamos conhecer a exposição de um artista plástico. Aliás, como é mesmo que a gente diz quem é Yuri Vasconcelos? Multiartista. Uma exposição belíssima, 4x1, que vale a pena conferir. Vem? Estou aqui no MARTE, Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio. Viemos, é claro, conferir a abertura da exposição do multiartista Yuri Vasconcelos, 4x1. Você vai ficar sabendo de tudo aqui com a gente. Está na hora de conversar com ele, saber um pouco mais do que rola nessa exposição. Yuri, afinal, você começou aí desde pequenininho, é isso? Muito. Tá bonito o figurino, né? Gostou? Ótimo. Você é do Mexerica, hein? Ele contou o segredo. Na verdade, desde pequeno, né, Iva? Meu pai, por ser artista plástico, Ivan Cruz, né, sempre deu muita liberdade pra gente. Inclusive, tem quadros meus aqui, eu vou esticar o braço, não vou sair da tela. Quando eu tinha 10 anos de idade, quadro a óleo ainda, uma outra técnica, uma outra história, mas tem alguns desenhos meus em casa ainda dessa época, porque na verdade sempre houve uma valorização da expressão, né, de que forma fosse. O pai sempre deu liberdade para a gente fazer o que quisesse, tanto que meu irmão é engenheiro, sou artista e por aí vai. Mas o desenho foi o que nasceu primeiro, né? Veio o desenho, aí depois vem a pintura, e aí depois vem o teatro, junto com o teatro vem muito texto, poesia, literatura, e aí vai brincando com essa história toda. Nossa, mas é realmente fantástico. Aqui você conseguiu reunir um pouco dessa sua história de vida. Quando eu comecei a digitalizar os desenhos para a exposição, por exemplo, quando eu decidi parar de digitalizar, eu já tinha digitalizado mais de 400 desenhos. Aí eu fui pegar alguns HDs antigos de algumas imagens que eu tinha também. Aí quando eu vi que era intangível, eu falei, olha, eu vou parar por aqui porque eu preciso de espaço para outras coisas. Talvez um dia eu faça uma exposição só de desenhos. Porque eu tenho uma prática com o desenho que eu gosto muito, porque eu levo os desenhos para os quadros, né? Eu faço estudos e levo depois para telas, aqueles que eu gosto mais e tudo mais. Mas assim, eu faço a prática de ir nos eventos, de ir em viagens, de ir em lugares, eu não levo máquina fotográfica, eu levo um bloco de papel. Então eu fico desenhando. Então eu quis mostrar muito essa coisa do fazer, sabe? Da tela, assim, a moldura, do tecido esticado, do
do cantinho do ateliê, do pincel, da bermuda que eu uso para pintar mesmo, toda colorida, toda cheia de tinta. Então, telas que eu pintei aqui durante a montagem, eu trouxe telas em branco, então nos últimos 2 dias eu pintei 6 telas aqui no próprio jardim do convento. Esse cheiro de tinta. Ontem eu saí daqui 1h30 da manhã porque eu pintei aquela instalação ali no meio, então, na verdade, assim, eu quis mostrar essa coisa como se a obra estivesse sempre em construção. Porque a nossa vida é isso, né? A gente está sempre se revisitando, refazendo, as poesias são rascunhos, você vê riscado, você vê palavra que eu acho que eu errei, ou quis substituir. Então, eu não cheguei a digitá-las para poder colocar o texto correto. Para mim, o correto é aquele erro ali, que, na verdade, a vida é construída assim, né? Você acabou de colocar ali um figurino e você deu um novo passo. Se a gente ficar sempre no mesmo lugar, a gente vai fazer sempre as mesmas coisas, a vida vai ser muito monótona, né? Eu digo que você é um multiartista. Agora, você tem uma arte que você gosta mais do que a outra? Ou é difícil escolher? Eu acho que o tom intimista do desenho e da simplicidade de um bloco de papel e uma caneta, eu vou para um canto ou paro para ver uma paisagem, às vezes vou acampar, ele tem um tom especial. Eu gosto do teatro também porque você lida com uma comunicação muito ampla, muito expansiva e você interage, olha no olho e volta aquela coisa do calor, né, da troca. E a pintura por causa das cores, né? Que eu sou fascinado por cores. O desenho geralmente eu faço preto e branco. A poesia eu sou mais maroto. Eu faço mais porque eu quero escrever. Na verdade, eu acho que todas elas me fazem parte porque quando eu estou cansado um pouquinho de uma, eu vou para outra. Enquanto seco uma tela, eu escrevo alguma coisa. Enquanto eu estou cansado de escrever, eu vou lá e desenho. Então, na verdade, eu acho que é para não ficar parado nunca. É uma inquietação minha, natural. Esse projeto todo pode virar um livro? Eu não tinha pensado nisso, mas pode. Pode sim. Tem tudo para ser um livro de sucesso. Por exemplo, a parte das gravuras, né, que falam sobre o patrimônio e a arte de Cabo Frio, é uma coleção mais recente, mas eu faço questão de, nas canecas, por exemplo, que é uma maneira de popularizar essas imagens, de trazer um pouco da história. Quando foi fundado o convento, o canto do forte, qual é a prática que está sendo feita, porque além dos patrimônios materiais que eu tento registrar também as tradições. Então, na verdade, eu acho que eu, por exemplo, tem 2 textos aqui, né, que falam sobre a minha obra, que estão aqui expostos. Um da Ana Luísa Barbosa, que é maravilhosa, minha esposa, produtora cultural, arte educadora, então escreveu sobre a obra. E a Mary Damasceno, que é memorialista, que escreveu sobre o Yuri nesse fazer cotidiano, de estar interagindo com as pessoas. Então, eu citei a Mary principalmente porque ela faz esse trabalho de resgate, contando e recontando as histórias. Eu acho que eu quero contar e recontar as histórias do que eu vivo através da minha arte, então, através dos desenhos, dos textos, das poesias. Então, se for publicado, acho que pode ser sim, e digitalmente também, num grande site, porque eu acho que as obras têm que estar acessíveis, sabe? Aqui todo mundo pode meter a mão, quer virar a tela, quer ver o ano que foi feito. Eu acho que a arte tem que estar na mão das pessoas, não tem que estar na parede longe. Falando em estar nas mãos das pessoas, é possível levar algo da exposição? Praticamente tudo. O artista, inclusive, vai porque ele pode fazer uma performance, faz uma apresentação. Tem algumas peças de acervo, por exemplo, esse quadro aqui é um acervo pessoal meu. Eu pintei o meu palhaço numa época específica que eu guardo esse quadro. Esse quadro é um dos poucos que eu quero ter para mim por um bom tempo. Esse aqui, por exemplo, eu pintei numa manifestação, é um acervo aqui do museu. Foi uma manifestação em prol da manutenção da casa do Volney Teixeira, antes dela cair e tudo mais. E eu lembro que da manifestação houve uma repressão, porque, não, que isso, e a gente lutando em prol da cultura. E eu vim parar aqui no museu, não sei porquê. E eu não lembro se foi a Doca, se não foi ela, foi através dela, porque ela está sempre presente aqui. Esse quadro vai para onde? Eu falei, fica para o museu então. Aí o quadro entrou no acervo do museu e nunca tinha sido exposto. Uau. Então, na verdade, tem coisas que são acervo, mas, por exemplo, esse quadro aqui eu pintei aqui, de ontem para hoje. Está à venda. E muitos outros por aí, as gravuras e as canecas. Na verdade, a ideia é a arte andar, é caminhar, entendeu? Yuri, para quem está começando, você tem quanto tempo já aí atuando nessa carreira? E é uma carreira que não para, é um processo, como você disse, em construção. Cada vez mais você vai se tornando hipermulti
e especialista, porque é isso que você vai fazendo, vai se refinando. E qual é a dica? Quanto tempo já na profissão e a dica para quem está começando? Olha, Iva, eu tenho 41 anos de idade e devo ter 41 de arte. Não, isso sem contar quando ele já fazia arte na barriga da mamãe. Mas eu risco desde pequeno, eu escrevo desde que eu aprendi, desde que eu fui alfabetizado. E sei lá, porque na verdade o limite está dentro da nossa cabeça, né? Eu acho que a dica para quem quer começar é pegar eu tive aqui durante as noites fazendo as montagens, conversando muito com a equipe, né? O pessoal da vigilância noturna, por exemplo, falou, cara, porque eu desenhava quando eu era criança. Eu falei, todo mundo desenhava quando era criança. Até que chegou alguém que disse que o desenho não estava bonito. Alguém que disse que não era legal. Ou alguém que deu uma referência. Você tem que fazer assim, não pode fazer assado. Então, na verdade, você quer escrever, você escreva. Você quer desenhar, você tem que desenhar. Você quer dançar, você dança. Eu quero dançar o balé quebra-nozes, não sei o quê, específico. Aí tudo bem, você vai ter que estudar especificamente aquele movimento. Eu quero desenhar anatomicamente perfeito. Então, você vai ter que fazer desenho de modelo vivo, de anatomia. Mas eu quero desenhar. Gente, isso faz parte, a arte é inerente ao ser humano. Você não precisa ser um desenhista para desenhar. Você só precisa ter vontade. Eu ia dizer que só precisa ter mão, mas na verdade tem muita gente que desenha com a boca, com o pé, né? Então, até a limitação manual não é uma desculpa. Na verdade, eu acho que o segredo disso tudo é você se aceitar. Entender que aquilo que você faz é único. Quando eu dou oficina de arte para a criançada, principalmente, e a molecada já sabe escrever, eu falo assim, escrevam arte. Aí eles escrevem arte, que a letra é um desenho. Olha agora para a arte do amiguinho, aí mostra o papel um para o outro. A arte de vocês não é diferente? Cada um tem a sua? Sim, e é assim que é. Então, primeiro é se aceitar o que faz e não ter vergonha. Sem medo, fazer. Acha que ainda não está legal, guarda na gaveta, mas faz, entendeu? Porque o que acontece? Eu falo muito uma coisa, assinar e datar. Eu falo muito isso para a molecada, eu dou caneta para a molecada, vejo a molecada desenhando, eu falo, toma essa caneta aqui que eu dou umas dicas. Cara, assina e data. Assinar é você assumir que é seu, né? É tipo um simbólico. Eu que fiz. E a data faz com que, no caminhar de um ano, por exemplo, se você fizer um desenho por dia, você vai ter 365 desenhos. Então, no desenho 365 para o desenho 1, você vai olhar para os dois e você está fazendo um estudo. Não precisa de um professor. Você vai ver o primeiro, vai ver o 365 e vai falar, poxa, aqui está isso, aqui está assado. Então, é um aprendizado próprio que você mesmo pode fazer. Agora, tem que fazer. Porque eu, por exemplo, só de desenhos escaneados e guardados eu tenho mais de 1000. E fora os que eu fiz na vida, então eu nem sei quantos. Então, na verdade, tem que praticar. Essa história de que tem que esperar a inspiração, a hora que pintar a ideia, não, tem que praticar, tem que acordar cedo, tem que ler, tem que ver filmes, tem que ver outros artistas, tem que ir às exposições, tem que se enriquecer de vocabulário, tem que olhar para as pessoas, tem que ver as pessoas, né? Não é só tem que sair um pouco do digital e ir para o real, tem que tocar, tem que escutar, tem que apreciar, tem que ouvir. Então, na verdade, a arte tem a ver com a vivência. Quanto mais você vive, mais apto você está a fazer. E mais você vai apurando os seus sentidos, né? E aí a dica é, viva aqui e agora. Preste atenção em tudo, ao seu entorno. E aí você vai se inspirar e transpirar a arte. É isso aí. A gente fica por aqui nesse bate-papo e você vai acompanhar um pouco mais da exposição 4x1. Foi muito bom estar na exposição com Yuri Vasconcelos, momentos de criatividade, descontração, alegria e esse alto astral do Yuri, né? Vai lá conferir, você vai gostar. Agora eu quero te apresentar o professor Felipe Figueira. Ele tem uma história de vida muito interessante e a gente aprende muito com isso. E você vai saber também o que é a caixa de ferramenta. E eu vou conversar com o professor Felipe Figueira, palestrante, empresário multimídia. Felipe, que bom ter você aqui no nosso Simplesmente Iva Maria. Obrigado, Iva. É um prazer estar aqui com você, né? E poder participar desse programa que realmente está dando muita audiência. As pessoas comentam, as pessoas falam. Eu recebo sempre algumas notícias, né, que você manda. E parabéns pelo seu trabalho também. Na verdade, esse programa é bom porque os nossos convidados são muito bons.
A gente já se conhece há um bom tempo e não é a primeira vez que eu entrevisto a Felipe. Só que aqui no programa Simplesmente Iva Maria é sim a primeira vez. Depois de muitos bate-papos no rádio, na Rádio Estação 104, hoje eu tenho a oportunidade de trazer um pouco da experiência de vida de Felipe. Olha para ele, quem ele te lembra? Super-homem? E você realmente passou um bom período nos Estados Unidos. Onde você nasceu e como você chegou lá? O que te levou aos Estados Unidos? Vou tentar resumir minha história aqui, Iva. Eu sou de Nova Iguaçu e minha mãe é de Miracema e meu pai é de São Paulo. Uau! E aí a gente foi parar em Nova Iguaçu. Mas meu pai ainda mora em frente ao Country Club, lá de Nova Iguaçu. Então eu tive minha infância inteira ali, sempre praticando esporte, soltando pipa, brincando de pique-pega, enfim, aquela infância saudável. E sempre fui uma criança muito agitada, né? E sempre gostei muito de esporte. E aí, aos 15 anos, eu mudei de colégio, que é o Colégio Leopoldo, né, lá em Nova Iguaçu, colégio tradicional, que tem o basquete muito forte. E aí, através de uma pessoa, né, que era o dono lá da cantina, eu fui parar no Flamengo. Na época eu tinha 15 anos, já tinha 1,96 m. E aí, eu gostava muito, fui me desenvolvendo, né? Então, dos 15 até os 22, eu joguei basquete lá no Flamengo. E aí participei por todas essas categorias e viajei muito. Aos 18 eu comecei a jogar profissional nesse time que era praticamente a seleção brasileira, que tinha Rato, Pipoca, Josuel, enfim, todos esses caras que eu admirava, né? Então eu comecei a vivenciar aquilo que eu via pela TV. E aí aos 22 anos, por meio de um amigo, eu consegui uma bolsa 100% para estudar e jogar basquete na Pace University, lá em Nova York. E é uma história bastante engraçada, né? Quer dizer, engraçada. Eu aterrissei no dia 4 de setembro. No dia 11 de setembro aconteceu aquele trágico acidente. E onde você estava exatamente no momento? Eu estava a 2 quarteirões, né? Então eu senti o chão tremer. Você lembra onde é que você estava nesse dia? Porque todo mundo tem essa memória bem viva. Você pergunta para as pessoas, todo mundo sabe. E eu estava fazendo bandeja. Eu estava treinando e aí senti o chão tremer. O meu técnico veio e falou, olha, um avião acabou de bater nas Torres Gêmeas. Aí eu falei assim, pô, tá de brincadeira, né? Como assim? E aí foi aquela comoção toda, o pessoal, poxa, não sabia o que fazer e as comunicações foram cessadas, porque a torre de telefonia lá da Verizon, que é a empresa que tem lá nos Estados Unidos, ficava justamente no World Trade Center. E aí foi aquela comoção, a gente foi para a sala do coach, e aí todo mundo chorando e assim, se abraçando, pô, a gente vai morrer. E aí eu falei assim, cara, eu não vou morrer aqui. Eu sou de Nova Iguaçu, eu não vou sair de Nova Iguaçu. Juro que eu pensei isso. Eu acredito que foi um mecanismo de defesa, porque eu comecei a rir. E eu, meu amigo que tinha que me levar, falou, me cutucando, Felipe, para, cara, que isso aí? Eu rindo assim, cara. Eu falei, não vou morrer, cara, não vou morrer aqui. Imagina de nervoso, né? E aí, enfim, a gente... acho que foi a pior noite que eu já tive, porque você imagina, você tá lá, coisa acontecendo, enfim. E aí, graças a Deus, né, tive um bom ano, a gente conseguiu bater o recorde da universidade, né, fomos para esse campeonato, que é o campeonato nacional, porque são várias divisões, né, minha divisão é divisão 2. Então, a gente viajava, ia para outros estados, e a gente conseguiu se classificar entre as 8 melhores universidades da nação. Você imagina, são mais de 2.000 universidades. Um troço, a gente foi passando, né? E aí eu me formei em administração e depois eu já emendei o mestrado em administração pública, né? Que, assim, foi muito bacana também. E eu tive essa experiência lá, morei lá. Da graduação para o mestrado? Isso, já fui direto, porque eu queria ficar.
falava com a minha mãe pelo telefone, olha, aqui está muito bacana, eu quero ficar mais um pouco, tem que arrumar alguma coisa para fazer. E aí foi interessante porque eu recebi outra bolsa para poder fazer o mestrado lá na faculdade, né? Eu trabalhava de manhã e à noite ia para o mestrado. E aí? Eu também fiz administração pública e depois pós-gestão pública. É uma área realmente impressionante. Quem dera que fosse tudo como a gente estuda, né? Como volta ao Brasil? Então, isso, né, depois do mestrado, eu tinha 1 ano para poder trabalhar, para poder fazer, né, outras coisas lá, e eu consegui uma vaga na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que é assim, uma organização fantástica, onde se reúne as 500 empresas do eixo Brasil e Estados Unidos. Então eu era coordenador de marketing, você imagina, né? Então eu fiz evento em Washington, fiz eventos em Nova York com a Vale, Petrobras, todos esses caras tops assim, né? Então era uma rotina bem interessante, porque eu tinha que ir de terno, né? E, enfim, aí ligava sempre era muito engraçado, porque eu ligava pro Brasil e aí tem aquela questão cultural, né? E aí era sempre assim, poxa, eu quero falar com fulano, eu falei assim, meu amigo, olha, só depois do carnaval. Mas lá no dia 2 de janeiro você já está trabalhando, não tem esse negócio de espera e calma, não, eu vou resolver isso, mas só depois do carnaval. Eu ficava... Nossa. Aí depois da Câmara de Comércio eu recebi um convite para ser diretor de marketing da Organização Internacional de Energias Renováveis, com representação na ONU. E foi assim... eu ia, né? Todo dia, você está lá discutindo, sabe, com embaixadores, com pessoas de altíssimo gabarito e aquela coisa toda. É uma experiência fantástica. E aí depois disso, meu visto venceu, porque você só tem 1 ano, né, para poder trabalhar lá. Não consegui sponsorship, não consegui patrocínio. E aí voltei um pouquinho antes da crise. Cheguei aqui, acho que 15 dias depois, 1 mês depois, a crise estourou, 2008. Aí foi aquela doideira, não tinha emprego e... Enfim, eu fiquei meio relutante assim, buscando algumas coisas, né? Mas também foi difícil, naquela época foi muito difícil, né? E aí, falei, tem que fazer dinheiro, né? Vou voltar a jogar. Aí eu voltei a jogar e participei do primeiro NBB, Novo Basquete Brasil, jogando pelo Saudade da Gama, lá de Espírito Santo, que também foi uma experiência muito bacana, né? Joguei um tempo e aí falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, né? Eu joguei, acho que esses 2 anos, né? 2009, 2010. Comecinho de 2010, quando eu entrei na Veiga. Que foi quando a gente já se conheceu. Isso. Você é professor aqui na Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Sim, exatamente. E aí, assim, eu nunca imaginei ser professor, né? Olha, o meu sonho era ser gerente de uma banda de rock. Porque eu queria, não, sem brincadeira, eu queria viajar e eu falei, cara, eu vou ser administrador de uma banda de rock. Eu vou conhecer, porque eu adoro música. Eu falei, cara, assim, eu imaginava assim, cara, mas já pensou lá, poxa, aquela energia toda, inocência, né? Porque o administrador, o cara que fica ralando ali no backstage ali, ele não vai ficar curtindo o show. Mas assim, são coisas que... Então, é interessante porque a vida te leva, e eu estou nessa fase hoje, né? A vida te leva para uns lugares, para umas coisas que você eu nunca imaginaria. Mas, enfim, é minha cachaça. Agora você está numa outra vibe. Agora eu estou nessa vibe online, né? Eu peguei toda a minha experiência, me reuni também com outros profissionais gabaritados e a gente montou um site, a Caixa de Ferramentas, onde eu pretendo colocar muitas ferramentas ali, de várias áreas também, né? Não só relacionado a finanças e a empreendedorismo, mas outras coisas também, né? Que eu percebo que hoje em dia é online, né? Deixa uma mensagem para as pessoas de otimismo, de entusiasmo, que é uma coisa que você faz muito bem. Obrigado. Olha só, você que está me assistindo, olha bem aqui nos meus olhos. Sabe aquelas crenças limitantes, o que você escutou até hoje, que o Brasil está em crise, que está difícil, que você não tem dinheiro, né? Então,
presta bem atenção. Tudo que te contaram até hoje é mentira, né? Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro. Ah, vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Não vai ser da noite para o dia. Mas todos nós temos um imenso potencial. Você não sabe o potencial que você tem. Você não sabe o potencial que você tem. Eu já te falei isso várias vezes. Eu não sei o potencial que eu tenho. Por quê? A gente está sempre em mudança. Hoje você está aqui, amanhã você está ali. Então, o importante para mim é a vontade, né? Aquele cara que é esforçado, ele ganha do talentoso, porque quando as coisas vêm muito fácil, você acaba deixando, né? Com o basquete foi assim para mim. Eu sempre fui o mais esforçado, então eu sempre treinei mais que os outros, e não é à toa que eu jogo até hoje, né? Em 2015 fui para o Mundial, defender a seleção brasileira Master lá em Orlando, ficamos em 3º lugar. Então a vida é maravilhosa, e não se deixe levar por essas mentiras. Não é porque a pessoa não conseguiu que você não vai conseguir. A gente tem que continuar pensando dessa maneira o tempo todo. A gente tem que se juntar a pessoas que falam positivamente, né? Isso aí é fundamental. Com certeza você vai conseguir se igualar e até superar essas pessoas, porque está todo mundo buscando felicidade. A gente pensa em dinheiro. Eu quero ser milionário. Na verdade, você quer o que o dinheiro vai te propiciar. Você quer uma condição de poder viajar para onde você quer, de poder olhar um menu e olhar só para a coluna da esquerda e não da coluna da direita, que é a do preço, né? Você quer olhar, não, eu quero comer isso aqui, lagosta, não, eu quero salmão, né? Então, a minha mensagem para você é essa: esqueça essas mentiras, tá? Dê um pulinho lá, acaixadeferramentas.com.br. Obrigada, Felipe. E é assim, a gente aprende muito entrevistando pessoas interessantes, como o caso do professor Felipe Figueira. Eu quero agradecer a você mais uma vez pelo privilégio e te convidar a entrar em contato com a gente, acompanhar o nosso trabalho na rede social. E lembrar, o nosso canal no YouTube, Iva Maria, está à sua disposição. Lá estão todos os programas que nós já fizemos. E se você ainda não assistiu ou quer rever, é só entrar. Aproveite, inscreva-se, acompanhe o nosso jornalismo do bem. Eu fico por aqui, até a próxima. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Olá, eu não sei você, mas eu ando cansada de tantas notícias ruins. O que é isso? Vem de coisas boas, notícias maravilhosas e especiais para você no nosso canal no YouTube, Iva Maria. Eu estou te esperando lá. Inscreva-se.